Cumprimento os amigos da Página Brasil e nós temos, no que tange ao preço do diesel, que houve redução da pauta de 17% para 12%, feito o acompanhamento para observar se essa redução efetivamente chegou aos consumidores. Houve esforços de alguns proprietários de postos em abrir mão um pouquinho da sua margem de lucro, além da redução dos 5%, outros postos e remitentes pretendendo utilizar esse desconto para aumentar a sua margem de lucro. Estamos fazendo o acompanhamento, mas acredito que a análise que se faz nesse momento é positiva. E nós temos, por outro lado, a questão relacionada à gasolina e ao álcool hidratado, que interessa diretamente ao consumidor, e que nós teremos amanhã, a partir das 13h30, uma audiência pública na Assembleia Legislativa com o tema o preço dos combustíveis, queremos saber a verdade, para discutir a possível formação de cartel na formação do preço, a possibilidade da existência de dumping, que são grupos poderosos que se reúnem para quebrar pequenos fornecedores, e vamos ter a oportunidade de ouvir os atores que participam desse processo, os transportadores, os proprietários de postos, os distribuidores e a sociedade civil, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública e com a Assembleia Legislativa, para que nós possamos entender a dinâmica do preço com relação a outros estados, mas sobretudo a diferença gritante de preços existentes entre a capital e os municípios do interior do estado. Penso que seja muito difícil, neste momento, discutirmos com o governo do estado a redução de ICMS no que tange à gasolina e ao álcool hidratado. Eu penso que, ao menos em relação ao álcool, deveríamos ter uma política que favorecesse a utilização desse combustível, que é um combustível natural, é um combustível que causa muito menos agressão ao meio ambiente do que a gasolina, mas acredito que seja difícil nesse momento nós pensarmos em redução de ICMS em razão da situação vivida pelo país e pelo estado de Mato Grosso do Sul. Mas nós temos condições de reduzir os preços. Nós temos diferenças gritantes, por exemplo, entre os preços praticados aqui na capital quando considerado aos preços do interior. Nós temos gasolina sendo vendida aqui em Campo Grande abaixo de R$3 e temos gasolina acima de R$3,70 sendo vendidas em municípios do Mato Grosso do Sul. Dourados, em Campo Grande, por exemplo, usando as duas maiores cidades como referência, o preço médio da gasolina em Dourados é mais de 50 centavos superior ao preço praticado em Campo Grande. Portanto, buscar o equilíbrio dessa equação, beneficiando todos os consumidores, diminuindo a margem de lucro do distribuidor e do fornecedor, faz com que possamos, sem redução de ICMS neste momento, embora esse seja um assunto que deve estar na pauta de discussão da Assembleia Legislativa do Governo do Estado, mesmo sem essa redução beneficiar os consumidores do Mato Grosso do Sul. Se ficar, é muito difícil você caracterizar a formação de cartel, porque vender o preço do combustível caro, ele não é crime. O crime é quando você reúne um grupo de empreendedores e tabela um preço. E estabelece diferenças tão pequenas que praticamente não dá ao consumidor margem de possibilidade do livre comércio. Na verdade, a livre competição, ela implica exatamente que nós tenhamos preços maiores, preços médios e preços menores. Aí você dá ao consumidor a oportunidade da escolha. Na medida em que você tem preços lineares, obviamente que é a prática de crime, e prática de crime envolve Ministério Público, envolve Polícia Federal, Polícia Civil, as autoridades que detêm poder de polícia para investigar isso. Então nós estamos exatamente fazendo essas investigações, iremos chamar as distribuidoras para explicar a diferença de preços praticados em relação a uma localidade com outra localidade, que não é apenas a diferença quilométrica, né? E existindo dados e informações que leve à demonstração da existência de cartel ou de dumping, obviamente que nós estaremos encaminhando não só a possibilidade da realização de uma comissão parlamentar de inquérito, mas enviando essas provas aos órgãos do governo, ao Ministério Público, para que sejam tomadas providências judiciais cabíveis. Página Brasil. A notícia em um clique. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.